Olá, amigo produtor, amiga produtora. Boa segunda-feira a todos, uma boa semana de muito trabalho. Vamos lá, vamos começar a se preparar aí, né? Primeira safra chegando. Vamos acompanhar aqui as condições de tempo. Tem muita gente finalizando ainda as culturas de inverno, né? Então vamos ficar acompanhando aqui como é que tá e vamos ver a condição para essa semana. A gente começa aqui já, né, com a nossa imagem de satélite. Vamos lá, ó. Olha aqui, um resquício ainda, né, daquela frente fria. Choveu no Goiás, choveu em algumas regiões do Triângulo Mineiro, chuva muito fraca, como estava sendo previsto, né, pelos modelos. Choveu no interior de São Paulo ao longo do final de semana, também como estava sendo previsto, né. Para essa semana, ainda está previsto, a gente viu lá da semana passada, né, o pessoal ali de Minas ficou reclamando, lá no sul de Minas não vai chegar essa chuva nunca, cadê a previsão que estava marcando? Estava marcando o pessoal ainda entre hoje e amanhã. Vamos ver aqui na nossa previsão como é que fica. A gente já sabe aqui, ó, tá aqui o sistema ainda, ó, que é da frente fria. Aquela sobrinha aqui de canal de umidade, ó, vocês vejam que ela já está perdendo o tamanho, né? Já está perdendo força, mas ainda deve chover fraco em algumas regiões. Vamos ver o mapa de previsão para hoje? Olha aqui, ó. A gente vê que aquele corredor de umidade ele não está organizado mais, né? Já perdeu a organização. Então a chuva hoje deve ficar concentrada mais aqui nessa faixa litorânea, ó, desde o litoral aqui do Paraná até o Rio de Janeiro. E um pouquinho aqui no Espírito Santo ainda tem chance de chuva hoje, chuva fraca. Tem chance de chuva no Triângulo Mineiro, principalmente aqui ó, a região de Uberlândia, tá, pessoal? Mas essa chuva é bem fraca, 3 milímetros, 2, 3, 5 milímetros, nada importante. Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, tudo tempo seco, pessoal, aqui ó. Não tem chance de chuva, tá um tempo aberto lá. A mesma coisa aqui no Mato Grosso do Sul, também aqui no Mato Grosso o tempo já abriu porque o corredor de umidade ele perdeu intensidade. No Nordeste, no Mato Piba, tempo seco e depois lá no Norte segue a condição de umidade aqui, Pará, Amazonas, Acre, tudo com condição de umidade, Amapá também, condição de umidade aqui lá no Norte que a gente já conhece. Nordeste e Mato Piba tem tempo seco. Isso para hoje. Diminui ainda mais a condição de umidade, mas só que o que chama a atenção, pessoal, é aqui, ó, Zona da Mata, aqui, ó, Espírito Santo. Então pode chover amanhã, especialmente em alguns pontos mais isolados aqui no Espírito Santo, ó, uma chuva um pouquinho mais intensa, ali de 10 milímetros, tá? 10, 15 milímetros em algum ponto mais isolado. E essa chuva ela também pode acontecer, embora não esteja marcada aqui no mapa, pessoal, pode acontecer nessa região aqui, ó, na Zona da Mata. Então, se você pega aqui, por exemplo, desde Juiz de Fora e vai subindo até lá no norte de Minas, pode ter condição de umidade, tá? A gente, embora não esteja indicado aqui no mapa, tá? Isso pode acontecer, então bastante atenção, é uma notícia boa, pessoal do café, receber uma chuva sempre muito positivo. No restante do país, olha aqui, ó, seco, tá? Sem grandes alterações e um pouco de umidade nessa faixa aqui, ó, desde Santa Catarina, correndo aqui o litoral do Paraná, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, essa região que pode receber umidade, tá? Depois lá no Norte e Nordeste, o que chama atenção lá para o Mato Piba? Ó, litoral, aqui ó, Maranhão, Piauí, com chance de chuva. A mesma coisa aqui, ó, extremo norte aqui do estado do Tocantins. Condição de umidade, chuva fraca, 2, 5 milímetros. Nada muito importante. E também né, lá no Acre, olha lá, ó, metade oeste do Acre, com volumes bastante importantes também. A mesma coisa aqui da Amazônia. Pessoal da Amazonas, ó, precipitação ali que pode passar de 10 milímetros. Tá? Então, esse é o cenário aí para amanhã. Aqui, ó, tem coisas se aproximando lá do Uruguai, ó. Olha aqui lá no sul, ó, vamos ficar de olho. Vamos avançar agora, e é agora que chama bastante atenção para quarta-feira, pessoal. Pessoal que está lá em Minas, Espírito Santo, sul da Bahia. Olha aqui, ó, chuva mais volumosa, tá? Em alguns pontos aqui, ó, nessa área aqui de fronteira, ó, com sul da Bahia, Minas, Espírito Santo, essa região aqui pode ter pancadas que podem chegar a 20, 25 milímetros. Isso para quarta-feira, tá, pessoal? Então é bastante precipitação, vai ter uma organização aqui de instabilidade e pode chover forte. No restante das regiões aqui, ó, predomínio do tempo seco, tá? Isso vai desde o sul até lá no Pará. Depois lá no Pará, norte do Tocantins, a gente vê que começa a ter uma condição de umidade, que tem bastante umidade inclusive no Maranhão e partes aqui do Piauí, tá? Bahia também com condição de umidade, como a gente já viu, ó, reflexo dessa organização que vai ter aqui, que está indicando aí chuva forte, mas amanhã a gente vai acompanhar mais de perto, porque esse cenário é lá para quarta-feira, tá, pessoal? Então a gente vai estar aí finalizando o mês de agosto, abrindo o mês de setembro, e atenção, pessoal, que tem ó, a próxima chuva consistente, ela está marcando lá a partir do dia 10
de setembro. A gente vai seguir acompanhando, tá? Mas a partir do 10 de setembro tem inclusive marcando frio mais intenso lá para o sul do Brasil, 4 graus, pode ter uma geada. Então, por que eu já estou antecipando isso aqui? Para o pessoal de HF, né? Então, de repente o pessoal tem uma roça ali com alface, verdura e tal, e se faz um plantio de alguma muda e pega uma geada daqui a 10 dias, e aí já quebra o cara. Então, é importante a gente ir antecipando para o pessoal ficar atento, tá, pessoal? Então lá, ó, dia 10 mais ou menos, vem nova chuva, vem frio para o sul e vem chuva para o centro-sul de novo, ali mais ou menos pelo 13, 14. Mas vamos ficar acompanhando e a gente vai comentando isso aí ao longo dos próximos dias, tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso cenário aí para os próximos 3 dias. E agora aqui é a nossa cidade agrícola, a gente está atendendo o pedido do nosso amigo Thiago Ludwig. Olha só que pronúncia bonita. O Thiago está lá no Paraná. Ele falou, João, ele comentou lá no YouTube, né? Manda pra gente aí previsão para Mangueirinha. O Thiago certamente ele está atento aqui nessa primeira quinzena de setembro. Ele quer saber como é que vai estar a chuva em setembro para ele já sair plantando no cedo. Então vamos ver aqui, ó, Thiago. Olha só, agosto tende a fechar abaixo da média da precipitação, a próxima de 80 milímetros, a média é 121. Mas vamos chamar a atenção aqui os próximos 3 meses, ó. Cabeça para frente, vamos em frente, que nem diz o nosso amigo João Batista. Olha aqui, ó. Setembro, 166 milímetros. Olha a comparação com a média, Thiago. Ó, ano passado, ó, na barra amarela, foi apenas 38. A gente vem acompanhando isso aí, né? O início dessa safra agora ele tende a ser muito positivo em termos de chuva. Então, olha lá, para a região de Mangueirinha, para o pessoal se localizar, tá um pouquinho acima ali de Pato Branco, lá, centro-sul do Paraná. Então, olha ali, ó, 166 milímetros. Para outubro, 241 milímetros. O ano passado foi apenas 58. Então, muito bom de chuva. A média para outubro é 234. Então, vai dar ali quase 10 milímetros acima da média. Então, muito positivo de chuva. Novembro, 136 milímetros, enquanto a média é 186. É 50 milímetros abaixo, mas ainda assim é bem melhor que no ano passado. Então, o destaque aqui, Thiago, ó. Setembro vai estar abaixo da média ainda, mas é bom de chuva igual, 166. Outubro, muito bom. Em novembro dá uma diminuidinha, 136, mas mesmo assim é um volume interessante de chuva. E aí depois em dezembro dá uma caída maior, tá? Para dezembro é 89 milímetros, enquanto a média é 197. E em janeiro recupera. Então para janeiro vai lá, ó, 186 milímetros. Lembrando que está abaixo da média, mas mesmo assim é um volume muito bom de chuva, 186 milímetros. Então, agora a gente vira o mês, né? Vira os dados para setembro, a gente vai poder acompanhar como é que vai ficar o fevereiro. Mas a tendência, Thiago, para você aí, ó, a gente tem que fazer uma análise, é o seguinte, ó, conversa com o seu engenheiro agrônomo, pessoal da sua cooperativa, se você é cooperado, a estratégia tem que ser a seguinte, Thiago, se você planta no cedo, a sua florada cai, a floração lá da soja cai em dezembro vai chover menos. Então você tem que fazer um jogo aí, ó, de estratégia, planta umas partes, planta no cedo, outras partes planta mais em outubro. Porque daí se você plantar em outubro, a floração cai lá em janeiro e em janeiro vai estar chovendo bem, então não tem perigo de abortamento. A gente sabe que o abortamento em soja ele já é alto naturalmente, então você não pode correr o risco de cair no seu período de floração justamente no dezembro, que vai estar mais seco. Então essa é a estratégia, Thiago, aí para sua região. Conversa com o pessoal vai dar a técnica aí, o pessoal da consultoria, para montar uma estratégia, escalonar as épocas de plantio. Tá certo, pessoal? Essa é a recomendação no geral para o pessoal do sul, tá? Vamos lembrando que tem uma laninha se desenhando e que o dezembro ele tende a ser o mês com menos chuva lá para o sul. Então a estratégia é essa, pessoal. Escalonar o plantio em diferentes épocas, tá? Para tentar fugir do dezembro que ele vai estar se desenhando aí mais seco. Que a sua floração ele não pode cair nessa época de jeito nenhum. Porque daí aborta, né? Você não vai ter nem vagem para encher. Se o período mais seco cair lá, quando já tiver vagem formada, pode abortar alguma coisa, mas é pior, e ficar com vagem xoxa, mas é pior, o estresse hídrico é pior ainda lá na época da floração. Tá certo, pessoal? Então essas são as nossas informações. Muitos comentários lá no YouTube, pessoal. Comenta, curte, manda como foi a chuva desses últimos dias aí na sua região. Choveu bem, especialmente no sul, né? Então comenta lá com a gente e não deixa de me seguir lá no Instagram. João Castro _agro, lá tem notícia todo dia e hoje, segunda-feira, tem live lá no Instagram com a Kellen Severo, o pessoal do Inemet. Vamos fazer um panorama aí, como é que vai ser a safra verão, tá certo, pessoal? Acompanha lá. Até mais.